Bom, pessoal, agora nós estamos passando ao segundo capítulo do nosso curso, dentro da elaboração do projeto, onde nós vamos ver os itens que devem constar no capítulo Introdução. Reforço mais uma vez a informação. Dependendo da forma com que seu orientador esteja habituado a trabalhar, dependendo das normas da casa, da universidade, da instituição de ensino em que você está matriculado, vinculado, isso pode mudar um pouco, dependendo do estilo de projeto de pesquisa, isso pode mudar um pouco. Mas as ideias, normalmente elas são as mesmas. Porém, os locais de colocação desses itens podem mudar, ou o orientador pode buscar aglutinar um ou outro tópico num único item, então isso pode ter algumas modificações, é normal. Mas as ideias que eu vou passar aqui, elas são corriqueiras, elas fazem parte do processo, tá ok? Então vamos lá, no capítulo Introdução, que é o que nós vamos ver agora, é um grande capítulo, né? Então é um capítulo que busca agora trazer informações ao leitor do projeto, tentando introduzir as ideias que eu tenho nesse projeto. E nós trabalhamos com a orientação do primeiro tópico do capítulo Introdução, do primeiro subitem, ou subcapítulo, como queiram, do capítulo Introdução, um capítulo que se diz, que se faz pelo termo justificativa e relevância do estudo. Ou seja, a gente começa a introduzir o estudo mostrando a sua justificativa de ser feito e qual é a relevância de executar aquele projeto de pesquisa. Ou seja, nesse momento, eu brinco com os meus alunos em laboratório, mas é uma brincadeira que tem seu fundo de verdade, que é o momento mais marqueteiro do trabalho. Mas marqueteiro no sentido de que você tem que vender o peixe, você tem que vender a sua ideia de pesquisa, o seu projeto de pesquisa, é onde quem vai analisar para um financiamento, ou um possível financiamento do seu projeto, vai verificar os seus argumentos, se eles são sólidos o suficiente e que tem o poder de convencimento o suficiente, que quem venha a financiar seu projeto realmente veja que está bem justificado, há uma importância prática e científica de se fazer esse trabalho, há uma relevância social, uma relevância de treinamento na área do fitness, ou seja, você tem que vender alguma relevância, algum aspecto, porque senão não teria sentido de fazer um projeto de pesquisa se ele não tem justificativa nenhuma de ser feito, não tem lógica nenhuma, é simplesmente eu quero fazer esse projeto porque eu quero fazer. Ou seja, aí não há critério de valorização nenhuma, né? Então é isso que se busca. E quando se faz esse texto, onde se busca justificar, mostrar relevância, mostrar a falta de conhecimento de um determinado tópico sobre aquele assunto. Por exemplo, vamos imaginar que tenhamos muita informação sobre treinamento, sistemas de treinamento com homens, né? Então, muitas avaliações, muitos trabalhos de pesquisa com pré-exaustão, sistema de drop set, B-set, rest pause, piramidais. Mas vamos imaginar que a maioria desses estudos, 90%, 80% desses estudos, tenham sido feitos em homens. Então, quando você vai levantar a literatura para ajudar na sua prática, você é um personal que tem 60% da sua clientela mulheres, ou na academia que você trabalha 60% são mulheres, ou mesmo que sejam 40% mulheres, 30% mulheres, você precisa saber qual é o efeito do sistema de treinamento sobre as mulheres. E quando você se depara com a literatura, vai buscar na literatura, você verifica que um baixo percentual de estudos foram feitos com mulheres. Então, o que se sabe sobre sistemas de treinamento, esses que eu citei, drop set, rest pause, sistemas piramidais, repetição forçada, técnica do roubo e por aí vai, todos foram testados em homens. Então você começa a identificar uma lacuna de pesquisa referente à ciência. A ciência estuda os sistemas, mas muito poucos foram feitos com mulheres, desenvolvidos com mulheres. Então isso seria uma relevância e uma justificativa que você teria que desenvolver um texto buscando explorar esse ponto, essa lacuna na literatura. Existem estudos com sistemas de treinamento, por exemplo, você teria que desenvolver o texto nesse sentido? Sim, existem. Você vai apresentar esses estudos, discutir um pouco desses estudos, mas sempre dando enfoque ao gênero amostral estudado, homens. E explorar a questão de muito poucos estudos terem sido produzidos com mulheres, então não se sabe muito bem o efeito desse treinamento, ou desses sistemas de treinamento em mulheres. Se você encontrar estudos mostrando a diferença de resposta aguda e adaptação crônica ao treinamento de força entre homens e mulheres, existem algumas diferenças, principalmente pelas questões hormonais, e aí você teria um argumento mais forte ainda vindo da literatura para justificar seu trabalho. Ou seja, existem poucos estudos com mulheres e se sabe que questões hormonais mudam muito de homem para mulher, entre os gêneros,
por exemplo, como a gente pode pensar na testosterona, e isso então justificaria um trabalho analisando, por exemplo, o sistema de pré-exaustão, sendo que já existem outros estudos dentro da área de pré-exaustão, mas isso justificaria pelo gênero amostral que você está estudando de mulheres, que até então não foi bem explorado, ainda sucede dúvidas quanto àquela informação daquele sistema de treinamento. É nesse sentido que eu brinco com essa questão da área mais marqueteira do trabalho, e não o marketing político, que dá uma ideia errônea, onde se vende algo que não se é. Se a gente observar o marketing político brasileiro, é exatamente isso que se faz. Seja candidato a vereador ou a presidente da República, se usa o marketing para vender ideias que não vai se cumprir, projetos que não vão se cumprir, se constrói um candidato a vereador, a prefeito, a deputado estadual, federal, que na verdade não é aquela pessoa não tem aquela competência toda que é vendida ali. Então é um marketing usado de forma equivocada, um marketing errôneo. O que eu preconizo aqui é um marketing na sua essência, é vender aquilo que eu tenho de melhor, vender a dúvida que existe no meu trabalho que a literatura não até então explorou adequadamente. No caso do exemplo que eu vinha discutindo aqui, a questão do gênero nos sistemas de treinamento, mas pode ser qualquer outro aspecto. Então você tem que ver o que não foi respondido e explorar isso em forma de texto. Essa é a ideia, fazer um texto ancorado na literatura. Você vai usar a literatura que você está lendo, por isso a revisão de literatura é tão importante. Logo na sequência, no capítulo 13, eu vou falar sobre revisão de literatura. E não devemos então fazer uma revisão de literatura por simplesmente fazer. Como eu brinco também com os alunos, que é um termo gaúcho, encher linguiça, né? Você fica ali enrolando. Na revisão de literatura, baixa ali vários artigos, ali, cita N trabalhos, mas nenhum realmente contribuiu com o estudo. Nenhum mostrou que existe uma carência muito grande de estudos de sistemas de treinamento com mulheres, por exemplo, levando em consideração a ideia que eu vinha projetando aqui. Então a revisão de literatura tem que apoiar esse tópico do trabalho também. Apoiar mostrando aquilo que você quer mostrar, que você identificou na literatura que não é viável, que não foi devidamente explorado, que não foi devidamente explicado pela literatura, e que a parte prática usa, por exemplo, sistemas de treinamento drop set com mulheres, mas não se tem um estudo mais científico para tentar identificar qual é esse comportamento, embora no cotidiano do treinamento seja bastante explorado isso. Quer dizer, você tem uma justificativa e essa justificativa está ancorada, apoiada na literatura. É para isso que serve a revisão de literatura, também para isso. Vários itens são considerados no item introdução. Eu estou discutindo agora com vocês o primeiro item. Vejam bem, é o item 1.1. É esse item que eu estou discutindo agora com vocês, que é o item do texto de justificativa e relevância do estudo. O primeiro, justificativa e relevância do estudo, que nós estamos fazendo agora, pode ser dividido em dois, introdução e justificativa. Alguns orientadores, alguns pesquisadores preferem fazer assim. Eles dividem esse texto em um introdutório, introduz o tema, introduz o assunto, introduz o objeto de estudo, e depois, num segundo texto, num segundo item, num segundo subcapítulo, explora a questão da justificativa. É uma forma de se fazer, aí tem que ver na universidade que você trabalha se o formato mais usual é esse, o formato exigido é esse. Se o seu orientador se sente mais confortável fazer dessa forma, faça, siga as orientações do orientador. Eu não vejo nenhum problema em fazer dois momentos textuais, um introdutório e outro de justificativa, mas eu particularmente prefiro trabalhar com os meus alunos fazendo um texto único, onde ele introduz o assunto e já justifica o assunto. Acho que, no meu entendimento, fica melhor trabalhar com as informações da literatura, fazer um trabalho melhor. Vocês podem então ler o capítulo 1.1 do trabalho do Caio e da Paula. E se eu conseguir, estou sempre falando isso porque eu não sei no momento que eu estou gravando esse curso, se vou conseguir enviar um segundo projeto de pesquisa para vocês, que vocês possam observar. Eu estou trabalhando ainda com a orientação desse projeto, ele está imaturo ainda. Não quero enviar para vocês um material que não está, pelo menos em condições mínimas, de servir como base de apoio, né, de modelo. Então eu não sei se eu vou enviar esse segundo trabalho, mas se eu enviei o segundo trabalho também, busquem identificar o item 1.1, justificativa e relevância do estudo. Claro que eu estou orientando pessoas diferentes e algumas pessoas têm uma capacidade melhor de trabalhar com a literatura, de fazer uma revisão de literatura maior. Por exemplo, o Caio é meu laboratorista no LADEM, Laboratório de Desenvolvimento Humano, de Performance Humana da FURB. Ele já tem uma
uma visão mais clara, científica, porque ele lê muito, ele me apoia muito no Treino em Foco no estudo de artigos, né? Ele faz a seleção prévia e me envia. Então é óbvio que quando esse acadêmico, né, ele for desenvolver textos, ele vai ter uma capacidade melhor de desenvolver textos científicos do que o outro acadêmico que ainda não tem esse nível de leitura, esse aprofundamento de leitura. Então eu sugiro a você que leia muita informação e isso vai ajudar você a escrever esse texto. Então compare o texto escrito aqui, se eu enviei o outro material, compare o outro texto também, verifique principalmente os argumentos, como o texto foi descrito em forma argumentativa. E uma lógica que se usa muito nesse texto introdutório é fazer em forma de funil, como eu estou desenhando agora aqui na tela. Então você faz um funil. O que quer dizer esse em forma de funil? Você começa fazendo o texto falando de forma geral, aqueles aspectos da sua pesquisa, vai se aproximando do seu tema, chega no seu tema de pesquisa e vai pontualmente falar do que você quer, do que você realmente vai estudar. Então essa é a ideia em forma de funil. Você fala coisas mais gerais em torno do tema, que vão apoiar sua linha de raciocínio, vai desenvolvendo uma linha de raciocínio então do geral ao específico e no final você vai exatamente no cerne da questão, exatamente onde você quer estudar. Então você vai desenvolvendo um texto, vai elaborando aquele texto, vai cada vez chegando exatamente aonde você quer chegar, que é no seu objeto de estudo, no seu problema de pesquisa. Então essa é uma forma bastante usual de se fazer textos introdutórios, tanto na introdução, se fizer um tópico só para introdução, ou na justificativa, se fizer um tópico só para justificativa. Ou, como no caso eu estou apresentando aqui, um tópico que una tanto justificativa quanto a introdução, é uma forma também de se fazer. Sempre em forma de funil. Então, se vocês lerem o modelo que eu enviei, vocês vão verificar claramente isso. Vejam bem como o Caio e a Paula começam a introdução do texto deles de justificativa. Força muscular é a intensidade de tensão de encurtamento que um grupo muscular é capaz de gerar em um padrão específico de movimento. Citam aqui o Flecker e Kramer, que é uma definição do Fleck e do Kramer, não é uma definição dos autores. Então, citado aqui, Bompa, 2004, define força como a capacidade muscular de que um indivíduo consegue produzir para vencer a resistência ou carga externa. Força muscular é uma das valências biomotoras que compõem a aptidão física relacionada à saúde, segundo a Ruta. E assim vejam bem que eles vão primeiramente caracterizando força, porque o teste 1RM e a sua metodologia de testagem vai medir força. Então, estamos começando do geral a chegar no específico. O que seria o específico desse trabalho? Debater claramente a questão da metodologia do teste 1RM e principalmente o número de tentativas que se faz para se obter o score final. Muitos autores usam 3, alguns usam entre 3 a 5, outros usam 5 tentativas, e o nosso questionamento é ver se esse número de tentativas realmente pode influenciar no resultado final. Então, eles começam discutindo força, porque é o que se mede no teste, evoluem essa discussão a ponto de chegar no final, por isso a ideia em forma de funil, chegar no final pontuando exatamente essa questão. Ok? Então esse é um ponto importante que vocês têm que fazer. E como eu disse, quanto melhor for feita a revisão de literatura, maior condição vocês terão de desenvolver esse texto introdutório. E esse texto introdutório tem que vender o peixe, ele tem que explicar ao leitor a relevância, a justificativa de se fazer aquele trabalho. Se você tiver mais de uma relevância, mais de uma justificativa, vários pontos para argumentar que aquilo é importante para ser feito, argumente de forma textual. Né? E aí uma capacidade desenvolvida ao longo do tempo também. Ó. Nesse quesito, seu orientador vai lhe ajudar muito a desenvolver esse texto. Bom, seguindo em frente, o próximo tópico, vejam bem, ainda na introdução, por isso que é 1, só que agora é 1.2, então é o segundo tópico da introdução. Nós vamos apresentar o problema de pesquisa. Então vejam bem, no problema de pesquisa do Caio e da Paula foi: o número de tentativas de aumento de quilagem no teste 1RM levaria o avaliado a uma fadiga precoce, influenciando no score final de força máxima no exercício supino livre? E ainda complementando a pergunta, este comportamento teria influência do gênero do avaliado? Ou seja, se é homem ou é mulher, muda esse comportamento ou permanece o mesmo comportamento? Então vejam bem, é um problema de pesquisa expresso em pergunta, por isso os pontos de interrogação, e tem que deixar bem claro qual é o seu questionamento de pesquisa. Como eu disse antes, pode não ser um problema descrito agora aqui da forma com que você identificou na prática profissional.
Por exemplo, na prática profissional, eles identificaram que estavam aplicando teste de URM e fazendo várias tentativas, às vezes 3, às vezes 5, às vezes 6, e se confrontaram com a literatura, em alguns casos usando só 3, outras vezes usando de 3 a 5, raramente usando 6 e não usando mais de 6 vezes. E eles, ao aplicarem o teste, em alguns momentos, viram que foi necessário utilizar 7 ou 8 tentativas para estabelecer o valor de URM. Então, dessa forma, surge o problema de pesquisa real dentro, por exemplo, de uma academia, ou como ator dentro de um cenário de treinamento de equipe, fazendo avaliação de força, o educador físico como um desses atores, ou ele trabalhando dentro da academia ou como personal trainer. Ou seja, surge no ambiente prático a dúvida, o questionamento. Se vai à literatura e se vê que há uma divergência de posicionamentos. E aí se pensa, bom, há uma divergência de posicionamentos. Eu estou fazendo às vezes com alguns indivíduos com 3 tentativas, estou achando o valor final de um URM. Às vezes eu faço com 5 tentativas e também encontro um valor final. E em alguns casos eu tenho que fazer um número de tentativas maiores, devido às condicionantes de aplicação do teste, acabo fazendo 7 tentativas e encontro um valor final de um URM. A literatura não faz dessa forma. Será que eu estaria fazendo errado? Então vamos pesquisar para ver. Assim surge o problema real. Como esse problema é transferido para um problema científico, é isso que vocês acabaram de ver. É uma pergunta, no caso aqui 2 perguntas que se complementam, formulada agora num aspecto mais científico para deixar bem claro qual é a situação de pesquisa ou o problema de pesquisa que nós pretendemos elucidar. Formulado, portanto, a sentença de forma interrogativa, em forma de pergunta, vocês acabaram de ver. Pode ser uma única pergunta ou perguntas que busquem sua complementação entre si. É bem o caso que nós fizemos aqui, porque nós vamos ver se o número de tentativas de 3, 5 e 7 influencia no score final do URM, e como nós temos uma amostra 15 homens e 15 mulheres, nós vamos trabalhar também o comparativo entre o gênero, masculino e feminino, para verificar se o comportamento que nós identificarmos, seja ele qual for, que nós identificarmos no sexo masculino, ele se refaz no sexo feminino. Então, esse segundo problema de pesquisa não é um problema de pesquisa novo, ele apenas está complementando o primeiro problema de pesquisa. Normalmente a pesquisa surge a partir do problema percebido, como eu já havia falado para vocês, no capítulo 1 desse trabalho, desse curso. Aqui nós estamos no capítulo 1 do projeto de pesquisa. Ok? Então essas são as colocações sobre o problema de pesquisa. Você tem que transformar em pergunta, uma sentença interrogativa, e ser bem claro, de forma sucinta, o mais sucinto possível, ser bem claro o que você pretende fazer. E aí a revisão de literatura, mais uma vez, irá ajudar a elaborar bem os termos, a forma de escrita. E não se preocupe se você, num determinado momento, está escrevendo o problema de pesquisa de uma forma e depois de 1 a 2 semanas, ao ler mais material de pesquisa, a conversar com seus colegas, a conversar com outros professores, a trocar ideias pela internet com outras pessoas, você acabe mudando um pouco a forma de escrita ou até mesmo a ideia da pesquisa como você quer. Isso é extremamente normal. Você está maturando o seu projeto de pesquisa. Você está elaborando até mentalmente melhor a ideia de como e o que você quer fazer. Então, às vezes, eu brinco muito também com o pessoal no laboratório quanto a isso, que o nosso título ele muda do primeiro dia ao último dia antes de enviar para publicação, enviar para se buscar uma publicação num artigo. A gente está sempre tentando buscar e melhorar o título, né? Tanto do projeto de pesquisa, depois no artigo normalmente muda um pouco, porque aí a informação vai mais sintetizada. Então é um processo maturacional. Você vai entendendo melhor o trabalho, como você quer fazer, você vai trocando ideias com outras pessoas. O problema de pesquisa pode mudar um pouco. Você, por exemplo, não tinha ideia de comparar entre os gêneros, você queria fazer só com homens, e no caso aqui poderíamos ter pensado fazer só com homens ou só com mulheres, e trocando ideias com outras pessoas, questionar por que não fazer com outro sexo e fazer um comparativo do gênero, qual é o comportamento. Então, essa é a ideia que a gente busca fazer, e isso vai amadurecendo e vai sendo mudado. O título vai sendo mudado, o problema, às vezes pouco, às vezes muito, às vezes muda radicalmente, às vezes não muda tanto, mas isso é um aprimoramento e um amadurecimento do processo no projeto de pesquisa, extremamente normal.